Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de João, capítulo 5, versículo 42 e 43, que diz assim, vamos ler? Mas eu vos conheço bem e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, declaro que vós o recebereis. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus falando. E hoje, irmãos, essa palavra se aplica a nós. Se aplica à humanidade. Estamos nos finais do tempo. Jesus está às portas, é o que cremos, pelos sinais, é o que cremos. Quando virá? Não sabemos. Só o Senhor sabe. Mas Jesus virá para nos buscar. E nós temos que analisar a humanidade. O que a humanidade está recebendo? A humanidade de fato recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus? Jesus está às portas. Ele diz, estou à porta e bato. Aquele que abrir, ouvir minha voz, entrarei, serei com ele, será comigo. A outra passagem diz, seja um comigo como eu sou um com o Pai. Jesus está à porta, Jesus está sempre presente, Jesus está sempre batendo, através da palavra dele, através de um instrumento dele, através de uma situação, ele se faz presente. Mas muitos não o recebem. Não o recebem. Não creem no seu poder, não creem no seu nome, não creem no sacrifício que Jesus fez na cruz e não creem que Jesus é Filho de Deus. Não creem. Tem uma publicidade na televisão que o repórter aparece perguntando, você crê em Jesus Cristo? Alguns dizem sim, mas muitos dizem não. Por que muitos não creem em Jesus Cristo? Porque muitos confundem Jesus Cristo como religião. Muitos acham que para crer em Jesus Cristo, eles têm que estar filiados, entre aspas, ou pertencer a uma religião. Isso não é verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o que Jesus fala. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não temos como amar a Deus, porque Jesus ainda disse, mas eu vos conheço e bem sei que não tendes em vós o amor de Deus. Se nós não reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, se nós não recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós não temos o amor de Deus. Porque Jesus é o Filho de Deus. Então, quando nós temos o amor de Deus, nós somos tementes a Deus, obviamente nós vamos crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. Mas muitos não recebem. Estava falando dessa publicidade. Muitos não recebem. Muitos falam, não, Jesus não existe. E aí começam a apresentar uma série de conjecturas. Ah, se Jesus existisse, por que criança nasceria e morreria? Se Jesus existisse, por que ficaríamos doentes? Olha, no mundo tereis aflições, Jesus não enganou ninguém. Ele não falou, olha, no mundo vocês só terão coisas boas, vocês são meus servos, vocês são filhos do meu Deus, do meu Pai. Então, vocês me reconheceram como Senhor e Salvador, sou o Senhor e Salvador de vocês, então não vai ter mais doença, não vai ter mais catástrofe, muito pelo contrário. Ele deixou bem claro o que aconteceria, principalmente nos finais dos tempos, que nós estamos vendo hoje. Né? Muitos pensavam que não passariam por isso, que não chegaria a isso, demorava muito. Mas hoje nós estamos vivenciando isso. Então, começa a fazer uma série de conjecturas. Irmãos, não tem desculpa. Se nós temos amor a Deus, nós temos que reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque é a palavra de Deus que diz. Porque Jesus é o Filho de Deus. Não tem como. Mas hoje a humanidade, ainda hoje, naquele tempo já havia isso, como Jesus diz aqui em João. Mas hoje ainda a humanidade, muitos não recebem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Muitos não creem em Jesus Cristo como o Filho de Deus. Não creem. Outros creem só da boca para fora, sabe? Jesus é meu Senhor, Jesus é o dono dessa casa, Jesus é o dono da minha vida, Jesus é o dono dos meus negócios, Jesus é o meu Salvador, mas não querem praticar as palavras que Jesus nos ensina. Não querem estar na vontade de Deus, sem julgamento nenhum, irmãos, mas é a realidade. Não querem ter um tempo com Deus, não querem buscar o Senhor Jesus Cristo em suas vidas.
querem viver por si próprios, por suas vontades, por sua consciência, porque acha certo, pelo sistema do mundo. Mas vamos falar de receber a Jesus. Hoje a humanidade não é diferente. Jesus está presente, é onipotente, onipresente e onisciente. Jesus morreu por nós, ressuscitou, está junto de nós através do Espírito Santo. Mas muitos não recebem. E Jesus disse, vós não me recebeis, mas declaram que se vier outro em seu próprio nome, vocês receberão. Sim, irmãos, nós temos exemplos muito claros. Como, Sônia, que eu não recebo Jesus, recebo outros? Recebe sim, não digo você, mas aquele que não recebe ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se vier outro em seu próprio nome, vai receber. É muito mais fácil. Veja estes que se passam por Jesus Cristo, que dizem que são Cristo. Não vou citar nome aqui, mas vocês sabem. Que dizem que são Cristo, que são Jesus Cristo. Quantos seguidores eles têm? Quantos seguidores? Quantas pessoas ouvem cegamente o que é falado por esses pseudos inverídicos Cristo e o seguem cegamente. Deixam família, deixam bens, deixam a vida para seguir. Quantos líderes enclausuram as pessoas em uma casa, em uma chácara, em um sítio, fazem as suas próprias leis e enganam essas pessoas como se elas estivessem predestinadas ao reino de Deus, ao reino dos céus, como se elas fossem separadas, e elas seguem cegamente ao líder dessas, entre aspas, seita, religião, seja o que for. Quantos jovens estão aprisionados num sítio, numa casa, numa tenda, num campo, aprisionados em regras que não são de Deus, em palavras que não são de Deus, na vontade de um homem. Alguns que se declaram líder, escolhidos, outros que se declaram serem o próprio Jesus Cristo. Quantos, irmãos? Hoje não é diferente. O tempo está se acabando. Eu entendo que essa palavra é muito propícia para o dia de hoje, porque o tempo está se acabando. E muitas pessoas, muitos da humanidade não receberam e não recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não creem em Jesus Cristo. A ponto do repórter perguntar, não creio. Por quê? Não creio. Mas você crê naquele homem ali? Você crê naquele líder? Você crê naquela seita? Você crê naquela religião? Você crê naquele que se diz Jesus Cristo? Eu creio. Eu sigo ele. Eu me prostro diante dele. Não eu, irmãos, um exemplo. Um exemplo em relação àqueles que seguem essas pessoas. Aquele que se dizia Cristo, deve ter vários, né? Eu estou citando um. Esses que se dizem ser Cristo, quantos seguidores eles têm? Quantas pessoas o servem cegamente, fazem tudo o que eles falam para fazer? E Jesus avisou isso, que no mundo apareceriam, no final dos tempos, apareceriam os falsos profetas. E, se possível, enganariam até os escolhidos. Tem pessoas que já entregaram a vida para Jesus, já reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, conhecem a palavra e hoje estão afastados, literalmente afastados, não de igreja, não de religião, mas afastados do Senhor e Salvador Jesus Cristo, seguindo a falsos profetas, seguindo a enganadores. Irmãos, nós temos que ter muito zelo, por isso que a palavra de Deus diz para vigiarmos, nós temos que vigiar. Porque hoje é muito fácil sermos enganados. É muito fácil. E basta alguém vir e se dizer Jesus Cristo, se dizer um líder escolhido,
que muitos se prostram diante dele, o seguem cegamente, fazem tudo o que ele quer e se afastam do verdadeiro Senhor, do verdadeiro Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esses líderes, volto a dizer, eles aprisionam as pessoas. As pessoas deixam de ter vontade própria, as pessoas são obrigadas a servi-los, vivem clausuradas, ainda que tenha aparência de liberdade, porque é um campo, é um sítio. Quando Jesus Cristo é exatamente o contrário, ele faz exatamente o contrário. Jesus Cristo nos deu a liberdade, ele nos deu o livre-arbítrio, ele não nos força a segui-lo, ele não nos enclausura, ele não nos aprisiona, ele nos dá a liberdade para agirmos da forma que nós quisermos. Ele deixa os mandamentos, ele nos ensina, ele nos exorta, mas ele não nos obriga a segui-lo, ele não nos obriga a fazer a vontade dele, ele não nos obriga a fazermos tudo o que ele quer, ele não nos faz seus robôs para fazer tudo o que ele quer, obedecer cegamente, não. O Senhor nos deu o livre-arbítrio para nós termos escolha. Nós queremos ou não segui-lo, nós queremos ou não servi-lo, mas ainda o seguindo, o servindo, nós não estamos aprisionados, muito pelo contrário, nós somos livres, livres pela ação do Espírito Santo em nós, que nos orienta, não nos obriga, nos conduz, nos mostra como devemos caminhar, nos mostra o único caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas não nos obriga, não nos aprisiona, não querem forçar a sua vontade, impor a sua vontade sobre nós, nos forçar a cumprir a sua vontade, o seu querer. Não. O Espírito Santo habitando em nós, Jesus Cristo sendo nosso Senhor, nós recebemos a liberdade de escolha, a ponto de Deus dizer, olha, coloco a vida e a morte diante de vocês, escolham. E nós, muitos de nós, graças a Deus nós não, né? Nós estamos aqui servindo a Jesus. Mas muitos da humanidade não recebem ao Senhor Jesus Cristo, não o reconhecem como Filho de Deus, não querem estar com Ele, não querem recebê-lo em suas vidas, não querem seguir o caminho que Jesus trilhou e vai conosco à frente, nos garantindo a vitória, mas recebem outros que veem seus próprios nomes ou ainda que usam o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de forma falsa, de forma verídica, de forma mentirosa, seguem a esses cegamente. Renunciam às suas próprias vidas por quem não pode lhes dar nada. Renunciam às próprias vidas por aqueles que querem tirar proveito, que querem se enriquecer, que querem ser exaltados, que querem ser servidos, tirar proveito dessas pessoas que não têm o entendimento, porque lhes falta o amor a Deus, o temor a Deus, e não recebendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não tem o Espírito Santo para os conduzir, a despeito de terem a consciência, mas estão fragilizados. E Satanás e seus demônios, eles são muito astutos, irmãos. Eles preparam ciladas dia e noite para nós. Principalmente aqueles que não têm o temor a Deus, aqueles que não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Principalmente para esses. Até para os que servem a Jesus, eles se preparam. Mas Jesus diz, não toque no meu ungido. E o Espírito Santo nos dá o dom de discernimento, nos dá a palavra da ciência, nos dá sabedoria, não nos deixe ser enganados, confundidos e envergonhados. Mas aqueles que não têm o Espírito Santo habitando em si, aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus, não receberam o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador, esses são facilmente enganados e Satanás se aproveita disso. E além de Satanás, as pessoas, porque irmãos, as pessoas são muito ardilosas. As pessoas visam tirar proveito uma das outras. Há pessoas que visam, têm o propósito de prejudicar outras por nada. Há pessoas que querem competir, há invejas, há orgulho, há soberba. Então muitas vezes é Satanás e seus demônios agindo para enganar, outras vezes são as próprias pessoas que têm uma índole ruim, que não têm o temor a Deus, que não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, não se entregaram a Jesus.
Irmãos, quem vocês estão recebendo? Quem nós estamos recebendo? Nós realmente recebemos Jesus quando Ele bateu a nossa porta? Quando Ele bate a nossa porta todos os dias? Ou nós estamos dizendo, não, não, aqui não, não acredito em Jesus Cristo, não o reconheço como Senhor e Salvador, não o reconheço como Filho de Deus, e recebendo outros, recebendo o espírito de engano, o espírito da mentira, o espírito da inveja, o espírito da pobreza, o espírito da derrota, o espírito da doença, o espírito da morte, recebendo pessoas enganadoras, mentirosas, corruptas, invejosas, dando liberdade a elas para agir em nossas vidas, deixando-as nos enganar, deixando-as nos machucar, deixando-as nos destruir. Quem? É Jesus que disse, eu vim e vocês não me receberam. Mas você recebe outros que vêm em seu próprio nome. Jesus que morreu por nós, que tem um amor incondicional, que se sacrificou por nós, que nos ama, que nos guarda, nos guia, nos protege, que não nos força a nada, que nos dá a liberdade, nós não recebemos. Mas aquele que nos aprisiona, aqueles que nos aprisionam, aqueles que nos sangram, aqueles que nos machucam, aqueles que nos destroem, aqueles que nos humilham, aqueles que nos enclausuram com pseudo promessa de liberdade, aqueles que se dizem escolhido, aqueles que se dizem líder, estes nós escolhemos, estes nós seguimos. Eu costumava falar, se viesse uma pessoa aqui que tivesse muito dinheiro, não vou citar nome, muito dinheiro, e falasse para você, ó, você tem que ir lá no Rio de Janeiro agora para receber uma casa, a casa própria. Muitos iriam, muitas filas e filas, com certeza. Quem chegar lá vai receber a casa. Mas se nós sairmos no canal do YouTube, numa praça, e falarmos, aquele que realmente ama a Deus, que recebe Jesus Cristo como Filho de Deus, esteja no Rio de Janeiro agora, vá para o Rio de Janeiro agora. Iriam, entre aspas, uns gatos pingados. A maioria não é. Irmão, basta nós analisarmos. Faça uma campanha na igreja, até nós que servimos a Jesus, temos que vigiar, porque muitas vezes nós vamos atrás da bênção e não atrás do abençoador, como o próprio Jesus falou. Faça uma campanha na sua igreja, põe o nome que for, prometa bênçãos. A igreja vai lotar. Virão pessoas de muitas outras igrejas. Prometa profecias. Mas volte para o culto normal, onde tenha somente a pregação da palavra e a liberdade ao Espírito Santo para agir da forma que ele entender melhor. A igreja vai ficar mais vazia, ou muito mais vazia. É um culto normal. Então, no afã de queremos ver sinais, no afã de queremos ver facilidades, no orgulho, na soberba, não querendo ter compromisso, não querendo perder tempo, tempo é dinheiro. E nós nunca perdemos tempo quando buscamos Jesus. Nunca, tenho certeza disso. Falo por experiência própria, nós ganhamos muito. E não é dinheiro não, é tudo que precisamos e acima de tudo a presença de Deus. Deus falar conosco, quem somos nós para Deus falar conosco? Isso me toca muito quando Deus fala comigo. Irmãos, isso é uma das maiores bênçãos que eu recebo de Deus, quando Deus fala conosco. Mas no afã, a gente vai atrás da bênção. Mas para dar um tempo para Jesus, não. Para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, não. Muitos dizem que não aceitam Jesus como Filho de Deus. Muitos dizem que não creem em Jesus, mas nem sequer sabem quem é Jesus. Nunca pararam para tentar saber quem é Jesus. Nunca leram a Bíblia. Nunca foram pesquisar sobre o Senhor Jesus Cristo. Nunca deram liberdade ao Espírito Santo para falar com eles. Irmãos, quem nós estamos recebendo?
A quem nós recebemos? Ao Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus? Ou as coisas do mundo? Aos enganadores, aos falsos profetas? Há que haver cuidado. Há que haver muito cuidado. Porque tudo que a palavra de Deus fala, nos mostra, fala entre aspas, nos mostra, está se cumprindo. Os falsos profetas estão em todos os lugares, até dentro da igreja. Até dentro da igreja. E muitos estão cegamente seguindo os falsos profetas, sem analisar se eles agem ou os levam a agir de acordo com a palavra de Deus. Sem analisar se o mandamento de Jesus Cristo está se cumprindo. Naquela situação, naquele ato, naquela igreja, naquela casa, naquele campo. Quem a humanidade tem recebido? Infelizmente, com muita tristeza, no final dos tempos, sabendo de todas as promessas de Deus, sabendo do amor de Deus, sabendo do sacrifício de Jesus, muitos da humanidade não receberam e não recebem Jesus Cristo como Filho de Deus, mas se deixam levar pelo engano, por falsos profetas, falsos líderes, se deixam levar por pessoas que se dizem ser o Senhor e o Salvador Jesus Cristo, quando nós sabemos que não é. Há um único Deus, o único, o Deus trino, poderoso, fiel, justo, misericordioso. Jesus veio em carne, sofreu e morreu na cruz. Ao terceiro dia ressuscitou e vai voltar. Mas quando voltar, voltará para nos buscar. Não para nos enclausurar, não para nos colocar dentro de regras dominadoras, não para nos fechar dentro da sua vontade e da sua doutrina, mas para nos buscar para junto do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eternamente. Você não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você não recebeu Jesus Cristo, não o reconhece como Filho de Deus? Quem você reconhece? Quem você tem recebido na sua vida? Aquele que te dá a liberdade, que morre por você, que ressuscita por você, que vem te buscar? Ou aquele que te aprisiona e faz de você um servo obediente, que o obedece cegamente, que o aprisiona, que o enclausura, que o amarra com regras, que o usa como um serventuário? Só você pode responder. Mas saiba, se você decidir por reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, o aceitar como seu Senhor e Salvador, verdadeiramente, você terá a vida aqui na terra e a vida eterna. Terá aflições, mas pode ter bom ânimo, que Jesus já venceu tudo por nós. Ele não te força, Ele te ensina, Ele te exorta, Ele fala com você, inclusive através desse vídeo e dessa palavra, mas jamais vai te forçar. A escolha é tua. Você está indo para um caminho de vida ou de morte? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? João 14:6. Escolha. A escolha é sua. A escolha é minha. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. O Filho de Deus é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Final de semana muito abençoado, muita paz, muita saúde, muita graça, muita justiça, muita presença de Deus, temor ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia.